Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do Professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos falar sobre instrumentos de medição simples, os instrumentos de medições mais conhecidos pelo público em geral. Aqui tem um metro articulado. Esse metro articulado, né, ele é bastante conhecido, os pedreiros usam bastante isso aqui em serviços também dentro das casas, as pessoas usam para fazer dimensões de território, né? Então ele pode ser, ele é articulado, né? Então você pode ir desdobrando essas palhetas que ele é formado, né? E essas articulações em cada extremidade aqui permite que você consiga desdobrá-lo e ter a sua concepção normal, que geralmente ele tem 2 metros de comprimento. Mas aqui ele tem duas escalinhas, né? Tem escalinha em milímetro, né? E do outro lado tem escalinha aqui em polegada, né? Então serve para medições lineares, né? Ele pode ser fabricado em madeira, alumínio ou fibra. Temos aqui a trena. A trena, ela trata-se de um instrumento de medição constituído por uma fita, né? E essa fita ela é graduada também da mesma forma que o metro articulado anterior, né? Então em ambas as faces ele tem duas formas de medição, uma métrica e outra em polegadas, que seria o sistema inglês, tá? E em geral essa fita ela é acoplada dentro de um estojinho, dependendo da forma que essa trena é construída, né? E ele serve para proteger tanto essa trena, né? E tem um mecanismo automático ali de recolhimento dessa fita, ou manual, onde você tem uma manivelinha para estar girando esse mecanismo para você recolher essa, essa fita que compõe a trena. E a trena seria, tem alguns modelinhos aqui, né? Esse aqui tem uma treninha aqui que seria uma fita, né? Essa fita geralmente é de fibra. Essa aqui embaixo também, nessa imagem também tem um metro articulado, mas essas trenazinhas aqui pequenas, né, ela tem uma mola aqui dentro que recolhe automaticamente essa fita aqui, que seria uma fita metálica, e tem aqui uma travinha para que você possa determinar uma condição de medição e travar aqui para que ela não recolha automaticamente, você possa fazer uma medição mais tranquila. Aqui tem um paquímetro. O paquímetro é bastante conhecido na indústria, bastante conhecido nas oficinas, né? O paquímetro não serve somente na indústria, mas serve também em oficinas mecânicas, oficinas de pequeno porte. Muitas pessoas têm o paquímetro em suas casas. Então ele serve para medir, para fazer medições mais precisas, né? E ele consegue medir tanto dimensões internas quanto dimensões de comprimento, largura, dimensões externas da peça, né? E o paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares, internas, externas e de profundidade de uma peça. Então ele é bem versátil. E consiste em uma régua graduada, que eu vou trabalhar com vocês, vou apresentá-lo aqui, com um encosto fixo sobre o qual desliza um cursor. Como seria o funcionamento dele, né? Então aqui tem um paquímetro, né? Tem uma seção em corte aqui no meio, né? Para reduzir o seu comprimento, né? Mas tenho aqui a medida interna, onde vai ser medido por essas orelhas aqui, que serão garras ou faces, né? Tem duas, né? Uma é móvel, essa direita, e a fixa é essa da esquerda. Tem um encosto da parte fixa e um encosto da parte móvel aqui desse lado, né? Tenho aqui uma medida onde você vai conseguir dimensionar medidas externas das peças, né? E tem aqui o bico fixo e o bico móvel, né? E o nônio, que eu vou trabalhar mais tarde com vocês aqui, ou vernier, que seria as pessoas que acabaram desenvolvendo essa técnica aqui do nônio, que seria na parte móvel, né? Se você observar nas aulas anteriores, você vai ter explicações mais precisas com relação ao nônio ou vernier. Tem o impulsor, aquele que você vai permitir que você, com seus dedos, você dê movimento a essa parte móvel aqui do paquímetro, né? E esse nônio aqui, o vernier, é da parte em milímetros do paquímetro, enquanto que o nônio e o vernier aqui de cima é a parte móvel do paquímetro. Tem um parafuso aqui de trava, ou fixador, né? Que vai travar o movimento dessa parte móvel aqui do paquímetro. E esse cursor, que seria a parte móvel realmente, seria essa composição inteira aqui. Essa parte de baixo é a escala em milímetro, a parte de cima é a escala em polegada. Essa parte aqui, que seria a parte fixa do paquímetro, é uma escala fixa, que seria considerada como régua. E tem a haste, que serve para medir profundidade. Esta haste aqui, que seria a medida da profundidade, ela movimenta junto com essa parte fixa aqui, com essa parte móvel, perdão. Então essa haste de profundidade movimenta junto com essa parte móvel. Então a mesma quantidade que ela abre aqui, ó, que se distancia aqui a parte móvel do paquímetro da parte fixa, a mesma medida externa que está escrito aqui seria o mesmo deslocamento aqui numa medida de profundidade. Então ele acompanha esse deslocamento.
E o paquímetro ele pode ser tanto o paquímetro mecânico, que é a imagenzinha anterior, seria um paquímetro que é mecânico, né? E ele pode também ser um paquímetro digital ou um paquímetro de ponteiros, que na indústria é conhecido como paquímetro de relógio também. No chão de fábrica o pessoal fala assim. E tem esse paquímetro digital, que é mais confortável aos olhos de quem está medindo, é mais tranquilo para a pessoa estar interpretando medidas. Ele já determina o valor ali no valor digital para a pessoa medir. E tem os paquímetros de profundidade, né? Que seria, e tem aqui e esse aqui seria o basculante bicomóvel, que seria o paquímetro mecânico, né? Aqui tem um exemplo de como é feito a medição. Nesse caso, ele está fazendo uma dimensão linear externa. E o paquímetro de profundidade, que tem duas facetas aqui em cima, né? Que seria uma haste, e essa haste ela vai apoiada na face da peça, e essa parte aqui do paquímetro, que seria a régua, né? Ela tem o deslocamento sobre essa parte fixa aqui que está alojado aqui esse relógio. Então esse deslocamento permite que você determine uma dimensão. Ele vai aparecer aqui no visor. Nesse caso aqui, dimensões de profundidade. E tem o altímetro, que tem um funcionamento bem parecido, né? Nessa condição de escala, de parte fixa e parte móvel. Aqui tem até uma manivela que serve para movimentar tanto na vertical para cima quanto na vertical para baixo. E essa haste aqui que serve para estar fazendo medições de altura da peça, altura de um ponto da peça ou altura total da peça. Então, isso aqui é alojado numa superfície plana, né? Isso aqui ele é apoiado até na parte de baixo da superfície plana, onde seria o valor de zero, e o deslocamento dele na vertical para cima vai determinar então a altura da peça. E tem o princípio do nônio. O nônio, que a gente já conversou em outras aulas, mas vamos repetir aqui também. A escala do cursor é chamada de nônio, ou Vernier, em homenagem ao português Pedro Nunes e ao francês Pierre Vernier, que são os propulsores dessa criação aí. Considerados seus inventores, né? E o nônio possui uma divisão a mais que a unidade usada pela escala fixa. Então, seria uma divisão. Então, no princípio do nônio seria o seguinte: aqui tem um paquímetro em corte, né, onde ele demonstra a escala aqui, a escala fixa em milímetros e o nônio posicionado numa determinada medida. Na hora de você fazer uma dimensão, você tem que considerar o zero do nônio, a posição que ele está. No caso aqui, ó, o zero do nônio, que seria essa parte de baixo, ele está numa condição onde ele passou do 70, passou do 71, passou do 72 e passou do 73. Então, se você observar aqui, ó, ele tem 73 milímetros. Isso é garantido. Só que ele passou do 73, então você tem que 73 mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa seria mais uma quantidade em medição. Então, observe essa seta aqui que ela demonstra que a coincidência do nônio com a escala fixa existe. Essa coincidência seria o quê? Um tracinho do nônio coincide também com um tracinho aqui da escala fixa. Então, o traço da parte de baixo com o traço da parte de cima. Se você pegar da esquerda para a direita, você vai observar que o exercício garante que esse tracinho aqui, ó, está coincidindo com a parte de cima. Então, você vai contar quantas divisões até chegar lá. Percebam que vou ter um número aqui pequenininho. Esse número aqui é 5 centésimos, ou seja, 0,05. E de onde veio isso? Veio que 1 milímetro dessa escala fixa seria 61, 62, 63, ou seja, somente 1 milímetro, ele é dividido em 20 partes. Ou seja, se você contar do 0 até o 10 aqui, você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos e vai até chegar aqui ao 20 tracinhos, né? Porque você tem esse tracinho menor e o tracinho maior. Então, se dividir 1 milímetro em 20 partes do nônio, você vai obter o valor de 5 centésimos. E é a resolução desse paquímetro. É por isso que você conta de 5 em 5. Você tem 5 centésimos em cada tracinho. Então, se você tem 5 centésimos em cada tracinho e aqui você tem o 6, então você tem 60 centésimos. Se você tem mais um tracinho, então você tem 65 centésimos. Ou seja, você tem 73 milímetros inteiros, ou seja, a continha já demonstra isso, ó, 73 milímetros inteiros mais 65 centésimos. Qual a dimensão total? 73 e 65, ou seja, 73 milímetros e 65 centésimos de milímetro. Então, essa imagenzinha aqui, ela já está um pouquinho menor, deixa eu aumentar um pouquinho, tá? Então, você vai ter o seguinte aqui. Você vai ter uma dimensão onde você observa o zero do nônio, ou seja, se ele passou do 60, você vai contando até chegar aqui, ó, onde o zero está posicionado. Chegou em 68, só que ele passou do 68. Então, passou do 68 mais alguma dimensão. Observe o seguinte, esse nônio é diferente do anterior. Esse nônio tem muito mais divisões do que o anterior.
Esse nônio tem 50 divisões. É diferente do anterior que tinha 20 divisões. Se você dividir somente aqui, ó, 1 milímetro, seria essa partezinha pequenininha aqui, ó, 1 milímetro por 50, você vai encontrar o valor de 0,02, ou seja, 2 centésimos. Então aqui você já não pode contar de 5 em 5, mas 2 centésimos em 2 centésimos. Então você tem 68 inteiros, você tem 68,1, 68,2, 68,3, ou seja, 68,30. Mais 2 centésimos, você tem 68,32. Seria esta dimensão aqui, dessa medida que está acontecendo nesse paquímetro aqui. E erros de leitura. Além da falta de habilidade do operador, né, outros dois fatores podem provocar erros de leitura. O que seriam esses erros de leitura? Na hora de posicionar o instrumento em relação à peça, na hora de você observar as dimensões, na hora de você escolher o ponto certo a ser medido. Isso gera erros de leitura. O erro de paralaxe é um deles. Esse aqui, ó, é como se fosse uma superfície em corte. Seria a parte do paquímetro, a parte móvel, né, em volta, em torno aqui da parte fixa. Para que isso haja um deslocamento, existem folgas. Lógico que a imagem ela está exagerada em termos de tamanho, mas tem que existir realmente a folga para que essa parte fixa, que é esse retângulo aqui, esteja dentro da parte móvel. Então a parte móvel vai movimentar em relação à parte fixa. Então tem que haver algumas folgas aí, mas folgas muito pequenas. Aqui é exagerado para que o aluno saiba que existe espaço entre logicamente a parte móvel e a parte fixa. E o texto diz: o cursor onde é gravado o nônio, por razões técnicas, tem uma espessura mínima A, seria essa espessura aqui, e é posicionado sobre a escala principal. Assim, os traços do nônio TN, tem os tracinhos do nônio TN, né, são mais elevados do que os traços da régua TM. Então, os traços aqui embaixo aqui dessa régua TM, eles são os traços da régua da parte fixa do paquímetro, ou considerado a régua. Enquanto que o tracinho do nônio está gravado aqui, ó, nessa superfície. Essa é a explicação. O tracinho de baixo, ó, que seria a parte fixa do paquímetro, ele está gravado aqui nessa régua, enquanto que aqui no nônio, né, está gravado nessa parte de cima. E quando faz aqui esse círculo é para explicar essas observações, ó. Observando frontalmente, verifica-se que tem uma leitura correta de 0,045 milímetros. Então, nesta região aqui, ó, pelo paquímetro estar posicionado na diagonal em relação à nossa vista, então você não consegue fazer uma dimensão correta. Por quê? Existe o erro da paralaxe. O paquímetro tem que estar exatamente perpendicular à sua vista e não desalinhado. Assim você faz uma medição incorreta, justamente porque existe uma altura em relação a esta face que é diferente da altura em relação aqui, ó, onde está gravado o nônio. Então, devido à posição inclinada do paquímetro em relação ao observador, então ele poderá encontrar uma dimensão diferente. Em vez de 0,45, ele encontra lá na frente, ó, 60. Por quê? Justamente pelo erro de paralaxe. Posicionamento do instrumento errado em relação ao observador. E a pressão de medição? A pressão de medição é bastante importante, porque aquela folga que a gente trabalhou anteriormente, falou que existia uma diferença entre a parte móvel e a parte fixa, né? Dependendo do esforço que o operador coloca, a pressão ali quando ele vai ajustar o paquímetro em relação à peça, ele coloca muita força com as mãos. Isso altera algumas medidas, porque ele está usando de força e não está usando de técnica. Acaba sendo fazendo uma medição incorreta, justamente porque quando ele coloca muita força, a tendência é que esse paquímetro ele ceda um pouco, porque ele também não é um equipamento de medição robusto. Então, o correto é ter o paquímetro nessa condição, com o esforço somente necessário para fazer a medição. E o ajuste? Existem formas de ajustar a parte móvel em relação à parte fixa. É por isso que os paquímetros têm o parafuso de trava, que serve somente para travar uma medição, mas existem os parafusos de regulagem, que você vai regular esta folga que existe entre parte móvel e parte fixa. Agora sim, outra técnica de utilização seria o posicionamento da peça em relação ao instrumento. O errado é você deixar muito na ponta, porque se você deixar muito na ponta da parte fixa e do encosto da parte fixa e encosto da parte móvel, ele pode aumentar o esforço que você está fazendo aqui com as mãos e a dimensão pode sair errada, justamente porque ele pode ceder um pouquinho
e perder a perpendicularidade entre faces, né? E você tem aqui, ó, uma posição correta, colocando exatamente no corpo do paquímetro, no corpo da face, e não somente na ponta das faces do paquímetro. Outra técnica de utilização seria na hora de posicionar o paquímetro em relação à superfície. Muita gente acaba colocando o paquímetro não na perpendicular em relação à face, mas sim ele coloca torto. Então você aumenta as folgas das faces de apoio em relação à superfície que você quer medir. O correto seria que o bico da medição, ou aquela superfície, aquela face de apoio, né, esteja na perpendicular aqui, ó, em relação à face que você quer fazer a medição. Outra técnica de utilização seria o seguinte: na parte de cima do paquímetro, onde tem o bico fixo e o bico móvel, que você possa alojar esses bicos dentro da peça realmente e não permitir que eles fiquem somente na ponta. Daí você acaba errando tanto se você deixar somente as pontas do bico ou colocar ele de uma maneira desalinhada em relação à dimensão interna que você precisa dimensionar. Outra técnica de utilização seria o seguinte: quando você vai está dentro de uma superfície interna, né, de um furo, de algum rasgo que você está fazendo essa medição, então você pode posicioná-lo fora do centro do furo. Percebam que aqui existe uma linha de centro em relação ao furo. Aqui desse lado onde está certo, uma condição da linha de centro está passando justamente no centro do paquímetro. Então você garante que essas dimensões menores em relação ao diâmetro aqui, ó, não seja caracterizada, mas sim a dimensão máxima que o paquímetro pode alcançar, que seria a linha de centro da peça. E a técnica de utilização para a medição de profundidade seria o posicionamento correto da face de apoio do paquímetro, né? Ou você posiciona ele na perpendicular, ou dessa forma angular, onde ele estará desalinhado, você estará pegando uma medição errada em relação àquela face que você precisa. Isso acontece também dessa forma, tá? Tanto numa maneira aqui, na perpendicularidade em relação à face e da perpendicularidade em relação ao corpo. Então você pode ter esse giro aqui também e pode estar fazendo uma dimensão errada. Então você tem um posicionamento nesta face e nessa face lateral também você tem que garantir o posicionamento das duas para que você possa fazer a dimensão certa com essa condição e com essa condição. Aqui, ó, quando você quer medir uma profundidade, o correto seria essa forma, porque o apoio aqui é bem menor do que essa forma aqui. Então, com a parte de cima do paquímetro, você pode também fazer a dimensão de profundidade, evitando essa condição e transpassando para essa. Cuidados na utilização. Então, manejar o paquímetro sempre com todo cuidado, evitando choques. Tem muitas pessoas que acabam jogando o instrumento sobre a bancada, então não tem muito cuidado com o paquímetro e acaba tirando as suas configurações originais de medição. Não deixar o paquímetro em contato com outras ferramentas. Então, muita gente usa o paquímetro e coloca até com ferramentas de caixa de ferramentas, realmente que nem um mecânico, por exemplo, que pode lhe causar danos tais como arranhões, empenos, perda da visualização e nitidez da escala graduada. Quanto mais você permitir que o seu paquímetro entre em contato com peças metálicas, que ele recebem batidas, algumas colisões ou choques, essa escala graduada vai se desgastando, ele vai sofrendo pancadas, ele vai perdendo a sua precisão, vai aumentando suas folgas. Então não é legal que você não tenha muito cuidado na sua manuseio. Tem que ter muito cuidado, porque ele é um instrumento de medição de precisão. Evitar arranhaduras ou entalhes, pois isso prejudica a graduação. Isso prejudica muito realmente. Arranhaduras e entalhes seriam batidas com peças metálicas no paquímetro, né? Então ele acaba, principalmente nas suas faces de apoio, né? Se ele receber um entalhe ali, ele vai determinar medidas erradas para o operador que está utilizando. E os paquímetros são fabricados para medição em peças estáticas. Então seria o seguinte: você tem que medir com a peça parada na sua mão ou em cima de uma bancada. Não dá para você fazer medições com peça em movimento. Não utilizar o paquímetro para outras finalidades que não sejam de medir. Por exemplo, usá-lo como martelo, chave inglesa ou compasso. Existem muitas pessoas que usam o paquímetro para demarcar peças metálicas. Ele usa o paquímetro até como chave de fenda. Então o paquímetro é um instrumento de medição, não é uma ferramenta de trabalho mecânica. Na verdade, ele é somente para fazer a medição. E não deixe o cursor travado. O cursor travado seria aquele parafusinho de trava. Muita gente deixa ele travado e você utiliza muita força para abertura e fechamento. Então ele acaba ajudando no desgaste da superfície de apoio do paquímetro. Bom, pessoal, essa seria a aula de hoje.
falamos aqui sobre instrumentos de medição simples. O paquímetro é um deles, o mais conhecido, mais divulgado, é um instrumento de medição de baixo custo, né? Existem marcas mais caras, mas também marcas mais com custo mais barato, né? Inclusive, até em lojas de R$ 1,99 você encontra paquímetros, tanto em lojas de materiais de construção, paquímetros de plástico até, para você fazer algumas dimensões. Lógico que ele não tem a mesma precisão do paquímetro metálico, mas para treinamento, para estudo, ele consegue dar conta aí para o aluno conseguir desenvolver essa técnica de medição com esse instrumento. Bom, pessoal, um forte abraço.